Olá, mais uma vez. Agora vamos estudar a lição número 9. O título dela é Liberdade para Ministrar. Isso é um título que exige muita atenção, porque ele é muito rico em conteúdo. Vamos então fazer a nossa oração. Santíssimo Deus, esteja conosco, esteja com todos aqueles que participam desses estudos, que obtenham crescimento espiritual, porque Tu és Deus e nós dependemos de Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos então ver o verso aqui de Romanos, capítulo 10, versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Essa pergunta é essencial para o nosso estudo desta semana. Como pregarão se não forem enviados? Então precisamos prestar muita atenção, porque igreja, os membros da igreja, são todos voluntários. São todas pessoas que se envolvem por livre e espontânea vontade. E isso quer dizer o seguinte: precisam ser motivados de alguma maneira, não é verdade? Ou seja, vamos situar a situação na prática. Na nossa igreja, por exemplo, nós temos a associação geral, onde está o presidente, os seus auxiliares, os vice-presidentes e outras pessoas que trabalham lá. Eles são remunerados, eles têm o seu emprego ali, né? Depois nós temos as divisões, onde estão esses vice-presidentes dirigindo, que também têm seus auxiliares, etc. E eles também são remunerados, têm seus empregos e trabalham com metas e objetivos. Depois nós temos as uniões, depois temos as associações ou missões, etc. Na mesma situação. Ali tem profissionais que têm metas a cumprir. E depois nós temos os pastores distritais, que estão na mesma situação, certo? Eles são profissionais, qualificados, estão ali com remuneração e metas a cumprir. E em seguida, então, vêm os membros da igreja. Então nós temos aí os anciãos, temos os diáconos, etc. Uma quantidade grande de incumbências, e temos os membros que às vezes não têm incumbência alguma. Esses todos não são profissionais e não têm carteira assinada, não recebem remuneração e, portanto, são voluntários. Aqui está a palavra-chave para entendermos a lição desta semana. São voluntários, ou seja, trabalham se quiserem e não podem ser demitidos caso não trabalhem. Não podem ser admoestados, ou, por exemplo, não podem ser transferidos para um lugar inferior, ou coisa desse tipo. Eles são voluntários. Então, na hierarquia onde há pessoas que têm por obrigação cumprir metas, é uma estratégia de trabalho. Geralmente bem mais fácil, porque essas pessoas precisam manter-se no emprego, apesar de que essa não deve ser a motivação principal, mas em geral é. Porém, entre os voluntários membros da igreja, a situação é bem diferente. A motivação ali é completamente diferente, não é por salário. E também não devia ser a principal motivação serem salvos. E também não por medo ou coisas desse tipo. E sim, porque amam o seu próximo e desejam que ele seja salvo. Essa é a principal motivação. Então os membros devem ser levados a se envolverem, sendo eles voluntários. A estratégia é diferente. Temos que pensar muito sobre esse assunto. Nós temos aqui, como de costume, em nossos estudos, as 3 perguntas, que não são perguntas da lição, são perguntas em torno da lição, de aprofundamento, não é verdade? Aliás, nós não devemos, quando vamos reestudar a lição na igreja, quando no sábado de manhã, na escola sabatina, seguir pergunta por pergunta. Isso se torna muito monótono.
E outra coisa, dispersa, porque são muitas perguntas, não é? E ali você tem 25 a 30 minutos. Então os professores devem escolher os pontos principais, os mais importantes, em relação àquelas questões práticas dos membros daquele grupo de estudos, não é? E assim preparar a revisão do estudo para sábado de manhã. Então nós temos aqui 3 questões. A primeira questão, por que muitos não se envolvem? A segunda questão, como iniciar-se na ação missionária? E a terceira questão, as pessoas querem ser envolvidas ou preferem buscar o envolvimento elas próprias? Vamos à primeira pergunta. Por que muitos não se envolvem? Bom, nós já estávamos falando alguma coisa a esse respeito. A nível de membros, são todos voluntários. Isso é importantíssimo que seja assim. São voluntários, portanto, têm elas que tomar a decisão se vão envolver-se ou não. Porém, as pessoas líderes, pastores, inclusive outros membros que estejam mais comprometidos, devem esforçar-se por envolverem aqueles outros. Esse é o ponto muito importante. Falta de oportunidade, é por isso que não se envolve? Não. Pelo contrário, oportunidade tem sobrando, está faltando trabalhadores para a obra, não é? É falta de incentivo? Incentivo tem de púlpito bastante, mas esse incentivo é muito massa, é muito generalizado. O que está faltando é a visita na casa dos membros, apresentar a situação, falar com essa pessoa, convidar essa pessoa, encontrar junto com ela o seu nicho de trabalho, o seu trabalho especial, que tem tudo a ver com o seu dom, em que ela se envolve e goste, e que se inicie. Essa é a estratégia, porque são voluntários. Então não adianta ficar fazendo pregações no sábado de manhã, até isso pode ser feito, não, você é contra isso. Mas limitar-se a isso não adianta. Fazer um apelo generalizado, todo mundo levantar as mãos, ou ficar em pé, ou ir lá na frente, como é costume, isso não é isso que resolve. Tem que ser um a um, ir visitar as pessoas, como Jesus fez. Nós vamos ver mais adiante um pouquinho. Então, motivar com capacitação. Então, deve ir na casa, ver o que a pessoa quer, o que ela gosta, etc., onde ela se sente bem, e junto com ela elaborar um plano. E depois disso, elaborar um outro plano de capacitação dessas pessoas, em grupos pequenos, e de envolvimento, e depois acompanhamento. Isso dá bastante trabalho? Dá, só que compensa. Compensa muito mais do que fazer apelos generalizados, né? Então, motivar pessoalmente de acordo com o dom da pessoa. É assim que é o normal, seria o normal. Porque, repetimos mais uma vez, somos nós membros voluntários. Tá certo? A segunda pergunta, então, é como iniciar-se na ação missionária? A melhor maneira de iniciar-se na ação missionária é por discipulado. Ou seja, alguém que sabe mais e que tem experiência vai junto com aquele que está se iniciando. Assim Jesus fez com seus discípulos. E olha que ele ficou 3 anos e meio ensinando, praticando e fazendo junto, e admoestando e enviando eles, etc. E até que eles aprenderam. 3 anos e meio é o tempo de um curso superior. Muitos deles levam 2 anos, outros levam 6, então varia. Então Jesus primeiro ensinou, depois ele disse, ide. Quando eles sabiam, daí ele disse, ide, agora vão. Vocês podem ir. Mas primeiro ele ensinou. Nós vamos ver no finalzinho a respeito dessa questão aqui. Então nós não podemos dizer ide sem antes ensinar. O ensinamento vem antes de alguém fazer alguma coisa. Aliás, não se deveria fazer apelos na igreja sem antes ter se ensinado, ter se qualificado, treinado, sem que antes as pessoas saibam como fazer. Porque o que adianta fazer um apelo, por exemplo, para participar na distribuição de folhetos, ou na distribuição de livros, ou no estudo bíblico, coisas assim, a pessoa não sabe fazer isso. Então criar uma dificuldade para a pessoa, né? A terceira pergunta que nós temos aqui para as nossas considerações, bom, afinal de contas, as pessoas querem ser envolvidas, querem que outras as busquem, ou as pessoas preferem buscar por conta própria o envolvimento? Em termos de voluntariado, as pessoas
preferem ser envolvidas, preferem que alguém venha, porque assim como elas deverão depois ir às casas das pessoas ou ir em busca de outras pessoas, assim antes elas devem ter sido buscadas para fazer isto. A lógica é exatamente a mesma. Não é? Elas preferem ser envolvidas a envolver-se. Essa é uma constatação prática. Então isso tem que ser individualmente. E repetimos, quem for visitar as pessoas tem que descobrir com elas os seus dons. E com base nisso, ou vamos dizer assim, começa o que você gosta mais de fazer. E pode ser coisa bem simplesinha, bem fácil de fazer. Desde que faça com o coração voltado que isso que ela está fazendo resulte na conversão de alguém outro, ou pelo menos na aproximação de alguém outro para Cristo. Essa é a motivação que ela deve ter ao fazer alguma coisa. Por exemplo, vamos dar um exemplo de alguma coisa bem simples. Suponha lá que esteja sendo feito um evangelismo ali de 30 noites ou coisa desse tipo. Bom, e alguém lá não tem, é tímido, etc., e não sabe o que vai fazer. Pois bem, ela pode ir lá, fazer presença ali, estar por ali, e sorrir para as outras pessoas, criar um clima agradável, gostoso, apertar a mão das pessoas, quem sabe logo já vai conversar com o outro, e enfim, criar um clima de amizade. Criando esse clima de amizade, ela estará fazendo grande coisa, certo? Às vezes, um bom clima de amizade resulta mais fácil motivação de parte dos que estão vindo para aceitarem a palavra do que o próprio pregador, daquilo que o pregador está falando. Então, se o pregador prega e tem pessoas ali que se envolvem e se responsabilizam por um clima de amizade, o poder da pregação do pregador é muito superior. Ele sozinho não pode criar esse clima de amizade. Mas se tem outras pessoas, então funciona. Não é? Vamos ver uma aplicação. Jesus, como que Jesus fez? Olha só, Jesus convidava primeiro. Quando ele iniciou seu ministério, ele foi ali nos pescadores, né? E disse, venham comigo. Né? Eu farei de vós pescadores de homens. Eles não devem ter entendido grande coisa disso, mas ele foi tão simpático, tão agradável, o seu convite foi tão elegante, ele foi tão diplomático, que eles sentiram vontade de ir com ele. Não é? Ali atuou Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo também. E eles foram. E então Jesus foi ensinando no caminho, ensinando nas pregações, ensinando em todos os lugares, ele foi ensinando, e nem parecia que ele estava ensinando, porque eles não estavam numa sala de aula. Estavam assim, ao natural, aprendendo, aos poucos, e era muito agradável, era extremamente agradável estar com Jesus. E, inclusive, os inimigos de Jesus estavam sempre por ali, querendo questionar Jesus, mas não saíam de lá, não é? Estavam sempre com ali. Então Jesus passou a qualificá-los para serem pescadores de homens, ou seja, evangelistas, são sinônimos, não é? Já imaginou Jesus em nossos dias como empresário? Ou como político, não é? Ou como repórter, ou como construtor? Que sucesso ele faria? Ele envolveria as pessoas, ele como empresário, por exemplo, envolveria as pessoas, faria com que todos se sentissem bem, com que todos fossem colaboradores, com que o ambiente fosse agradável, que todos tivessem o que merecessem, que a empresa fosse, por exemplo, bem administrada, que fosse uma empresa honesta, com os empregados e com os clientes, e com os fornecedores e com o governo. Né? Tudo muito bom, um ambiente excelente para se trabalhar, não é verdade? Só que Jesus não é empresário, Jesus é o Salvador, então você tem que imaginar Jesus como Salvador. Não é? E ele faz a mesma coisa do que faria numa empresa, ou seja, vá a ele e ele quer um ambiente agradável, quer te ensinar, não é? E aqui está a palavra dele para esse fim. Então Jesus ensinava, ele fazia companhia, ele curava, ele deixava as pessoas livres. Por exemplo, Judas fez o que queria fazer, não é? Jesus não proibiu, ele orava pelas pessoas, ele alimentava as pessoas, ele perdoava as pessoas, e às vezes ele era durão também, com os escribas e fariseus, geralmente ele era, né? Durão, e assim vai. Jesus era correto, mas essencialmente Jesus ensinava e curava. E depois ele disse, ide,
Essa é a estratégia, não é verdade? Então vamos nós também fazer a mesma coisa. Primeiro ensinar, depois ide. Santo Deus, graças te damos por essas lições maravilhosas. Fica conosco, que possamos colocar em prática, não apenas aprender a teoria. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até a próxima. Até o próximo estudo.